Durante a maior parte da Idade Média, o mundo continuou confiando na água, na sombra, na areia e no fogo para marcar o tempo. Mas então surgiu um novo método revolucionário de medir o tempo. Há poucos registros a respeito, mas os especialistas acreditam que o primeiro relógio mecânico foi criado na Inglaterra durante o século XIII. There is a lot of evidence to suggest that the mechanical clock came out of the monasteries to determine the hour of the day for prayer times. It also comes, however, at a time when there's a great urbanization and there's a demand for more accurate time. There's a demand for a fair means of determining how many hours someone works. A mechanical clock can do that better. Furthermore, water clocks in Northern Europe didn't work well because of the freezing temperatures in winter. The moment, of course, you freeze your water clock, you have no more timekeeping. Muitos dos primeiros relógios mecânicos não tinham mostradores e indicavam o tempo tocando sinos. Na Inglaterra, as pessoas começaram a chamá-los por uma palavra originária do latim, sinônimo de sino, cloca. A maioria destes relógios empregava pesos para fornecer a energia que seria usada pelo mecanismo do relógio. The problem with falling weights, of course, is that if they fall freely, that clock is not going to run very long. No matter how high you put the clock, it doesn't take that long for the weights to hit the ground. So the essential discovery is to find a way to use the energy in the falling weights in very small increments. Allow it to fall just a bit, stop it, and then again, just a bit, stop it. Foi aí que surgiu o escapo. Ele controla a rotação da roda pela liberação intermitente dos dentes de uma engrenagem de formato especial. Quando esta engrenagem é liberada, transmite o impulso necessário para manter o constante movimento para frente e para trás da peça chamada reguladora. Este relógio suíço, feito em 1540, usa uma peça reguladora chamada de fólio, uma barra que gira para frente e para trás sobre um eixo central. And this is why it is called in English an escapement device, because it allows the falling weight to escape from restraint and fall a little bit more. This escapement device was, in a sense, the key to making the mechanical clock possible. Na hora de tocar o sino, era liberado um volante. A primeira descrição conhecida de um escapo de relógio data de 1364 e foi encontrada no caderno de um homem típico do Renascimento, Giovanni di Dante. Ele era professor de medicina, astronomia e lógica na Universidade de Pádua, na Itália. Apesar de o relógio original ter sido perdido, foram feitas diversas reproduções de seu impressionante relógio astronômico. Além de indicar as horas, os 7 mostradores desta máquina lendária mostravam as posições dos planetas conhecidos, previam eclipses solares e davam outras informações astronômicas. Foi uma realização excepcional para meados dos anos 1300. Seriam necessários outros 2 séculos para que surgisse algo tão complicado. The mechanical clock was remarkable because it represented man's ingenuity at simulating the motions of the heavens. And therefore the clock became recognized as one of the great creations, sort of a heavenly simulation of God's creation. Clocks became recognized as goodness, and they're often represented with an angel. They represent all the good things, virtue, wisdom, industriousness. The clock does have a wondrous aspect of being a mini universe. All those wheels turning, everything fitting, the hands turning around. Well, you know, they begin to think of God as the divine clockmaker. Surge a mola. O próximo grande salto para frente na marcação do tempo foi a mola. Seu lento desenrolar fornecia a energia que nos relógios anteriores era fornecida pelos pesos. Relógios com mola como este, fabricado na França em 1540, tinham a vantagem de serem portáteis.
mas eles se tornavam cada vez mais lentos à medida que sua mola desenrolava. Eles eram menos precisos que os relógios de peso da época, que tinham um índice de precisão de 15 minutos por dia. The making of the clock required enormous skill. If you could learn to make a clock, you could make anything. And in the history of European industry, it's the clockmakers who are always at the frontier. When the Industrial Revolution comes and they need people to make and repair and maintain textile machines, they advertise for clockmakers. And the machinery is called clockwork. It has nothing to do with clocks, but clockwork is the symbol, the metaphor. We're on an hour, apparently. Aos 81 anos, Seth Atwood viajou anos formando uma das melhores coleções particulares de relógios do mundo. Ela acabou se tornando grande demais para sua casa, então ele fundou um museu. If I'm standing in front of a clock that was made, we'll say, in 1650 or some early clock or any clock, I have a habit of thinking of the setting from which it came. The people, the kind of clothes they were wearing, the kind of home or castle that it was in, the people who wound it, the people who lovingly set it and cared for it. Pieces have a life that they've seen that we'll never see. I want you to place yourself at a long banquet table in the era of 1600 when a group of people gathered for a feast. The way this clock works is that every hour it moves 18 inches. You can perhaps imagine that it was tied to a little cart, and on the cart were various goodies that people could take off as it went by. The whole evening was spent with this clock inching down this long table as people got more and more inebriated and otherwise fulfilled. Como o relógio de banquete andarilho, este relógio foi feito em Augsburg, na Alemanha, por volta de 1600. O rabo do elefante em movimento não era novidade, mas o relógio era uma peça bem à frente de sua época. Well, once you put a tail with a rather heavy little bob at the end of the tail, you have automatically created a pendulum. And if it was a pendulum clock from its inception, it was made by accident. 50 years before, pendulum clocks were purposefully made. No início dos anos 1600, o cientista Galileu Galilei teve uma experiência quase mística na Catedral de Pisa. Ao observar o balanço das lâmpadas a óleo, ritmado por sua própria inércia, Galileu percebeu que, independentemente da extensão do arco percorrido pelo pêndulo, o ritmo era sempre igual. E que aquele princípio poderia ser usado para regular um relógio com precisão muito maior do que com a barra giratória usada anteriormente. Mas Galileu nunca conseguiu desenhar um relógio a pêndulo prático. O primeiro a fazê-lo foi o astrônomo holandês Christian Huygens em 1657. Seu desenho patenteado foi rapidamente reproduzido pelos relojoeiros holandeses. The person who's been credited with making the first pendulum clocks was Solomon Coster. He was a clockmaker who was working under the auspices of Christian Huygens. Solomon Coster in 1657 built a few of these clocks. We're fortunate to have one of those clocks here in the museum. They are very simple looking clocks, but they mark an enormous step in the road toward accuracy, and so I like that plain looking old Coster clock. A partir de 1700, os franceses começaram a fabricar relógios muito decorados. Eram tão bonitos que a época passou a ser chamada de Era Dourada dos Relógios. Este aqui, que pertence ao Museu Getty de Los Angeles, foi fabricado por um relojoeiro parisiense para um conde polonês. Até os franceses o achavam exagerado. And for this reason, when it came up at auction recently in 1979, the French museums didn't buy it because they said, oh, this couldn't possibly be made for a Parisian.
This is not the sort of thing that any self-respecting Parisian would have in his salon. This is made in a very much more exuberant style for the Polish court. But they didn't perhaps have such refined taste as the French thought they had, or indeed did have. Um historiador de relógios disse uma vez que, quando se olha os relógios franceses desta época, compreende-se por que a Revolução Francesa tinha que acontecer. O Museu Huntington, perto de Los Angeles, possui várias obras-primas francesas. E, ao contrário de alguns museus, ali se acredita que os relógios devem funcionar. Outros museus não os fazem funcionar porque acreditam que eles façam muito barulho. To keep the clocks running adds a sense of spirit and life to the museum. Because I've been caring for them and winding them for so many years, I feel that they are family, and I feel responsible for them. So in a way they are like my children. Eles podem ter sido criados antes de tudo como elegantes objetos decorativos. Mas os relógios franceses do século XVIII, com seus pêndulos, tinham também os mecanismos mais refinados da época. Em contraste com os exuberantes relojoeiros franceses, os ingleses fabricavam nos anos 1700 relógios sólidos e sóbrios. O relojoeiro de um vilarejo chamado John Harrison é um bom exemplo. Ele foi treinado para ser carpinteiro. Quando se interessou por fabricar relógios, fez um de madeira. Quem poderia imaginar que este personagem resolveria o maior problema científico de sua época e abriria os oceanos do mundo à navegação segura? Estamos apresentando Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. No início dos anos 1700, navios da Inglaterra, França e Espanha foram lançados aos mares em números sem precedentes. E também se perdiam em números sem precedentes. Quando distantes da terra, os marinheiros não tinham como determinar sua posição. Para isso, eles teriam de saber sua latitude ou posição norte-sul, e sua longitude ou posição leste-oeste. A latitude podia ser descoberta facilmente, medindo a altura do Sol e das estrelas em relação ao horizonte, mas saber a longitude era muito mais difícil. Tão difícil que o governo britânico, no início dos anos 1700, ofereceu uma recompensa enorme a quem conseguisse solucionar o chamado problema da longitude. O prêmio era de 20.000 libras esterlinas, o equivalente a milhões nos dias de hoje. Early on, long before the contest was announced, smart people knew that there were two ways to solve this problem. You could solve it astronomically by figuring out some way for the heavens to tell you the time. O método chamado distância lunar exigia que se conhecesse o trajeto preciso da Lua e quando ela passaria por certas estrelas. That takes all kinds of calculations. That takes training and education. The ordinary seaman, even the ordinary captain, can't do that for you. The other idea was, there are clocks, there are mechanical timekeepers, so why don't we just put one on the boat and leave that one set to the home port time, so you always have a reference point. Como a Terra dá uma volta completa em 24 horas, uma hora equivale a 1/24 da circunferência da Terra em sua localização. Se houvesse um relógio preciso a bordo que mostrasse a hora precisa do porto de partida, digamos Londres, seria possível dizer com exatidão quão longe para o leste ou para o oeste se teria viajado, observando-se a diferença de tempo entre o meio-dia na localização do navio e meio-dia no relógio. O problema era que nos anos 1700, os únicos relógios precisos eram a pêndulo, portanto, inúteis em um navio em alto mar. Clock that's off by half an hour a day, that's completely erratic, is really not going to do you any good. And then getting a clock that will work aboard ship with the vessels being pitched about in storms and just the moisture in the air was enough to foul a metal clock. All metal parts expand and contract as the temperature changes. So if you're sailing from England in the winter to the West Indies, by the time you get there, who knows whose time your clock is keeping?
Um carpinteiro autodidata de um vilarejo inglês, John Harrison, passou a vida tentando solucionar estes problemas. Harrison came out of nowhere. He was the son of a carpenter. He grew up in a poor family. He was almost entirely self-educated. His father taught him how to be a joiner, a carpenter. And then he taught himself clockwork. Now, that's an extraordinary thing in which to be self-educated. Before he was 20, he was making clocks. And since the one thing he had real training in was woodworking, he made the clocks out of wood. So all the early ones are completely made of wood. And the idea that someone could be self-educated and then make innovations that changed the entire course of precision timekeeping, that's impressive. Quando Harrison decidiu fabricar um relógio preciso para navio, levou 4 anos para desenvolver o design. Então viajou a Londres para apresentá-lo ao Comitê da Longitude, o grupo do parlamento que julgaria quem seria o ganhador do Prêmio da Longitude. The problem was they had nothing to do because nobody could come up with an idea that was worth testing. So for at least the first 10 years of the board's existence, it never met. Harrison chegou a Londres em 1730, conhecendo a identidade de um membro do comitê, o astrônomo Edmund Halley. Foi fácil encontrar o astrônomo real, porque ele morava dentro do Observatório Real em Greenwich. When he saw the design for that clock, he recognized Harrison's genius and he encouraged him and sent him to the foremost clockmaker in London at that time. And that was George Graham. And Graham lent him money to go home and build it. Após 5 anos de trabalho, Harrison criara esse relógio surpreendente, chamado simplesmente de H1. Ele media cerca de 90 centímetros de altura por 90 centímetros de largura e pesava 31,5 kg. Ninguém vira até então nada parecido. Harrison's H1 is a moving sculpture. It is a beautiful work of art and happens to be a highly accurate timepiece at the same time. For this clock, he knew he had to get rid of the pendulum. A pendulum on a ship is a joke. So he came up with these seesawing balances that are connected by metal ribbons. And you can turn that thing upside down. Those pieces rock in relation to each other, no matter what's going on around them. And that's the secret. Como todas as suas partes móveis eram contrabalançadas ou controladas por molas, o H1 era totalmente independente da gravidade. Harrison também resolveu o problema das mudanças de temperatura a bordo. Harrison got around the temperature problem by knowing his substances, testing all sorts of metals, and seeing exactly how much each one expanded and contracted according to temperature change. Then he combined them in a way that they offset each other. And he could put that clock in front of a fire or out in the snow, and it kept the same rate, no matter what. And that had never been done before. O relógio H1 tornou-se o xodó de Londres. Todo mundo, de cientistas a socialites, queria vê-lo. Ele manteve a hora precisa durante os testes em alto mar. Mas o espetacular relógio de Harrison tinha um crítico implacável, chamado John Harrison. Ele sabia que podia fazer algo melhor. Então, em vez de solicitar a viagem de teste até a Jamaica, que poderia lhe dar o prêmio da longitude, ele voltou para o seu ateliê para fabricar um relógio ainda melhor. He was beginning a process that would take him 19 years. And so by the time he came out of the workshop again, the astronomers had caught up. At that point, they had mapped the stars. They knew what was where. They had figured out how to predict the motion of the moon. And they had the instrument, the forerunner of the sextant, to be able to observe the heavenly bodies and measure the distances between them. So now, there really were two rival methods. Durante estes 19 anos, Harrison criou mais 3 relógios, H2, H3 e H4.
os relógios foram se tornando cada vez menores. Deste aqui, ele chegara até este. Apesar de ninguém considerar nos anos 1750 que um relógio de bolso pudesse ser preciso, Harrison fizera outra descoberta fundamental. Ele constatou que um relógio pequeno com um pequeno sistema de equilíbrio de alta frequência seria muito mais estável quando movimentado do que seus primeiros relógios. John Harrison finalmente conseguira. Alguns consideram o H4 o relógio mais importante já fabricado e a pedra angular de todos os relógios de precisão. Ao final da viagem de teste à Jamaica, em 1761, este relógio excepcional estava apenas 5 segundos atrasado. Era mais que o suficiente para ganhar o prêmio. Mas Harrison e seu filho, que o estava ajudando na época, tiveram de brigar durante mais 12 anos para receber o dinheiro. He came along, figured it out, did it, and then because he was such a rank outsider, nobody wanted to believe that he had done it. And so, on top of all his effort and genius, he then had to fight a political battle. Finalmente surgiu uma brecha quando o rei George convidou Harrison e seu filho para uma audiência. O rei, que tinha um interesse ávido pela ciência, mostrou simpatia ao saber sobre o tratamento injusto dado a Harrison. The reaction of the king, which was recorded in a book written by a Harrison descendant much later, was that the king muttered under his breath how these people had been cruelly wronged, and then he said, "By God, Harrison, I will see you right it." And he did. Com a ajuda do rei, Harrison apelou diretamente ao parlamento. Após 40 anos de trabalho árduo, John Harrison recebeu o dinheiro do prêmio. Morreu 2 anos depois, aos 83 anos, infeliz, segundo se conta. Estamos apresentando Maravilhas. Por volta de 1800, um relojoeiro de Connecticut chamado Eli Terry estava prestes a fazer história. Ele recebeu uma encomenda de 2 empresários de Connecticut para fabricar o número inédito de 4.000 relógios de madeira no período de 3 anos. Para ser bem-sucedido, ele teve de desenvolver técnicas também inéditas. Pela primeira vez, os relógios seriam fabricados com partes totalmente intercambiáveis. He didn't make a single clock until the last year. He spent all of his time building machinery and getting his plant organized in order to build these clocks. Terry was totally convinced that he could produce 4,000 clocks in a year, and he did. And it just changed the whole market and brought watches and clocks into the hands of people for minimal amounts of money, and they were very, very good timekeepers, too. American clockmaking very early becomes an industry as against an art and craft. But the product is very cheap, so cheap that when the Americans imported their first clocks to England, the English confiscated them. It was impossible, they said, to make clocks for that kind of price. So it was clearly a fraud to avoid tariff duty, and they seized the whole shipment. Logo, o resto do mundo entenderia. E as técnicas de produção em massa, das quais Eli Terry foi pioneiro, permitiriam fabricar milhões de relógios para a população. Agora, toda e qualquer pessoa poderia comprar um relógio preciso. A expansão das ferrovias americanas nos anos 1800 mostrou que a confusão sobre a hora poderia ser mortal. Com frequência, os trens circulavam sobre os mesmos trilhos em direções opostas. As colisões só seriam evitadas se um dos trens se deslocasse para uma ramificação dos trilhos na hora certa. Mas era fácil confundir o horário, já que cada cidade tinha seu horário local, em que meio-dia era quando o sol estivesse a pino sobre a cabeça de seus habitantes. These, if you will, near encounters of the first kind had to be avoided and were to some extent avoided by telling trainmen when they were expected to arrive at such and such a point, telling them which one would take precedence over the other and which one would go off on the siding. And all of that, of course,
When it worked all right. And when it didn't work, it could be a disaster. As ferrovias criaram sua própria forma de horário padrão, chamada de horário da ferrovia, enquanto cada cidade mantinha seu horário local. Finalmente, em 1883, o governo federal oficializou para todo o país o horário padrão das ferrovias. The key thing here was the invention of the telegraph. Because once you had a telegraph, you could now start using a single time for the whole rail line, and every time the train stopped at a station, you could get an accurate telegraphic reading of the time. Long before the government adopted standard time, the railways were adopting standard time. Segundo o historiador social Louis Mumford, o relógio não era mais um mero instrumento para indicar as horas, mas também para sincronizar os atos humanos. O relógio, e não a máquina a vapor, foi a máquina símbolo da moderna era industrial, disse Mumford. Tempo portátil. Pequenos relógios portáteis existiam desde os anos 1500. Com o desenvolvimento de uma polia em espiral que funcionava como uma espécie de correia de transmissão automática, descobriu-se um meio de compensar a contínua perda de energia da mola. Mas foi só no final dos anos 1600 que a combinação entre a roda de equilíbrio e da mola de equilíbrio permitiu o surgimento de um relógio de bolso. Estas duas partes desempenham o mesmo papel do pêndulo e do peso dos relógios maiores, garantindo unidades de tempo iguais e constantes. O relógio de bolso, então, preciso e confiável, se popularizou cada vez mais nos 2 séculos seguintes. A ideia de usar um relógio no pulso tornou-se popular no final dos anos 1800, quando os relógios de bracelete femininos viraram sensação. Mas nenhum homem que se respeitasse usaria um relógio de pulso. A guerra mudou esse conceito. During the First World War, there is obviously sense in men wearing these watches, because if you're going into battle, you don't want to wear a pocket watch and have to reach inside your pocket to pull out your watch. It's much easier if you've got a gun in one hand to be able to look at the time. And so there's a campaign to try to masculinize the watch, and you see this in a lot of advertising of the period. The early wristwatches of this period, in fact, are small pocket watches which have lugs soldered to them and straps on. So they're literally glorified pocket watches made to fit the wrist. Mas após a Primeira Guerra Mundial, o relógio de pulso tornou-se um dos produtos masculinos mais vendidos, até mais do que os relógios femininos. No mundo inteiro, as fábricas não conseguiam atender a demanda. Em 1930, 3 empresas americanas, Eugene, Hamilton e Waltham, tinham completado um século fabricando relógios. Mas todas as empresas relojoeiras americanas estavam perdendo terreno para as empresas suíças, que estavam produzindo relógios mais finos e com mais estilo. Logo, a Suíça passou a controlar mais de 60% do mercado mundial de relógios de pulso. Nos anos 1950 e 60, houve outra revolução na marcação do tempo. Ironicamente, ela significava que o mundo voltaria para a marcação não mecânica do tempo. Em todos os relógios é preciso haver uma fonte constante e uniforme de minúsculas unidades de tempo. Neste relógio suíço dos anos 1500, esta fonte é o movimento constante da barra giratória. Mais tarde seria a oscilação de um pêndulo e do balanço de uma roda de equilíbrio. Mas o passo seguinte rumo à precisão seria dado com um movimento para frente e para trás muito mais rápido e bem menor de um cristal de quartzo. Se o cristal de quartzo for submetido a uma corrente elétrica, ele vibra em uma frequência constante. O relógio a quartzo, inventado por 2 americanos em 1928, é melhor que um mecânico, porque não possui engrenagens nem escapo que perturbem seu movimento repetitivo regular. Mas foi só em 1969, com o desenvolvimento da microeletrônica, que o cristal de quartzo começou a revolucionar a indústria do relógio. The quartz comes in, the Japanese pick it up faster, the Swiss are reluctant to pick it up. They show the world they can make quartz watches, but they don't
really want to go into it. Their heart is not in it, and so they see more and more of the market go to Japan and later to East Asia in general. Hong Kong becomes a big center. Even China starts making watches. The Japanese are giving fits to the Swiss. The Swiss then begin to shift toward the more expensive models. Os suíços perderam seu controle de mais de 60% do mercado relojoeiro mundial, caindo para menos de 9%. O fato de ignorarem o potencial dos relógios a quartzo lhes custou muito caro. The Swiss never felt that it was a viable option of development. The Japanese, however, saw the benefits and plowed a very large sum of money into these watches. And they thereby got a lead in the field. And the Swiss had to work extremely hard to get back into the marketplace. But the Swiss have always been survivors in this field. Os suíços revidaram a revolução do quartzo lançando em 1983 o Swatch, um novo relógio de pulso de baixo custo que funcionava com eletricidade, mas mantinha o bom e velho movimento mecânico. Ele logo se tornou um dos relógios de pulso mais vendidos no mundo. Tempo atômico. No início de 1950, foi desenvolvido um novo instrumento para marcar o tempo ainda mais preciso que o relógio a quartzo. Ele usava um movimento para frente e para trás de partículas dentro de um átomo para medir o tempo. O primeiro relógio atômico foi construído em 1955 e sua precisão chegava a 1 segundo em 300 anos. The fundamental principle of all clocks is to have some kind of repetitive motion which you can observe. The pendulum of the grandfather's clock and an atomic clock is replaced by this motion within the cesium atom. O Dr. Ramsay desenvolveu a versão mais recente do relógio atômico, utilizando o hidrogênio, cujo nível de precisão é de 1 segundo em 1.700.000 anos. Mas ele não tinha ideia de que entraria no ramo da relojoaria quando começou suas pesquisas atômicas. I didn't even know there was a problem in time. I mean, I had a wind-up Ingersoll watch, which seemed to work perfectly well for me. Mas suas pesquisas ajudaram a dar o maior salto em termos de precisão de toda a história da medição do tempo. Esta precisão de uma fração de segundo é utilizada hoje em diversos campos, do monitoramento de satélites ao cálculo das marés, dos controles de telescópios à calibragem de equipamentos médicos salvadores de vidas. O relógio atômico também causou mudanças nas regras da medição do tempo. The atomic clock is the source of a so-called leap second, since the Earth rotates irregularly. But lots of people would like the sun to be overhead at Greenwich at noontime. That was always the old definition. By international agreement, whenever the Earth is further off than 7/10 of a second from that, a leap second is declared. De 1972 a 1990, foram acrescentados 15 segundos na medição, o que mostra que a rotação da Terra está se tornando mais lenta em 0,83 segundos em média por ano. Hoje é possível usar um relógio atômico no pulso. If you really want to know the time as you're wandering around, you can buy a cesium atom wristwatch. It doesn't have a cesium atom clock in it. It has a device which is taking the signal from Fort Collins, Colorado, of WWV, which is the cesium atom time signal, through a receiver in this watch. And so I'm dead on to the most accurate timekeeping we perform. O relógio atômico também ajudou a provar teorias de Albert Einstein. Sua teoria da relatividade nos mostra que após passarmos milhares de anos perseguindo uma precisão absoluta, estamos medindo algo que não é de forma alguma absoluto. Segundo Einstein, o tempo se retarda em velocidades incrivelmente altas. One of the best confirmations of that is an experiment of one of my associates, Bob Vessel, who took a hydrogen maser and shot it in a rocket and measured the rate of the clock all the way up and all the way down. And indeed, the rate changed. So the two clocks differed.
when they got down, and he confirmed the theory of relativity prediction. O relógio atômico pode ser o novo padrão para a precisão, e o relógio a quartzo pode ser o que a maioria de nós usa no pulso. Mas para os verdadeiros apreciadores de relógios, eles nunca poderão substituir o relógio mecânico. Os antigos marcadores do tempo da era dourada dos relógios marcarão para sempre com seu tic-tac o coração de todos aqueles que os apreciam. Each of them has their own unique voice when they ring, and I love hearing that voice, and I would miss them terribly if they were not to run.